Aleluia, graças a Deus, que a graça e a paz do nosso amado Jesus permaneça no controle de todas as coisas, amém? E estamos aqui nesta tarde para mais uma porção de fé, nessa tão rica e gloriosa oportunidade que temos do Senhor de poder ouvir a sua voz, de poder participar da sua comunhão, da sua mesa, do seu banquete, graças ao Senhor. Então todos nós somos muito bem-vindos, porque nós estamos aqui nessa sala de comunhão com um objetivo, com um propósito de juntos nos assentarmos neste lugar, nesta mesa do banquete, junto com o nosso amado Senhor Jesus, para desfrutarmos das tuas insondáveis riquezas e poder então participar da sua comunhão, poder então tomar parte daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele tem e daquilo que Ele está fazendo. Olha que glória, que honra nós recebemos. E nós sabemos, nós que cremos e cremos em sua palavra, nós sabemos que isso não é mérito nosso, isso vem do Senhor para nós. Ele que morreu na cruz do Calvário, Ele que condenou o pecado na carne ali naquela cruz, Ele que tomou a chave das mãos do diabo, nos trouxe a liberdade e hoje, pela sua ressurreição, nos abriu um novo e vivo caminho, onde nós fomos enxertados, inseridos na vida do Senhor, no seu reino. Então, isso não vem de nós, isso vem do Senhor. Por isso, nós estamos sempre declarando o como nós nos sentimos honrados, honradas em poder ter parte, por participar daquilo que o Senhor é. Mais uma vez eu torno a dizer, daquilo que Ele é, daquilo que Ele tem e daquilo que é Ele que faz. Amém? Sejam todos e todas muito bem-vindos na nossa porção de fé, nesta sala de comunhão, cujo propósito é nós sermos enriquecidas, fortalecidas por aquilo que o Senhor Jesus é e tem para revelar, para entregar, para conceder a cada um de nós nessa tarde, amém? Vamos orar? Vamos começar já esse momento orando ao Senhor, consagrando a Ele a nossa mente, nossas vontades, nossas emoções, consagrando a Ele o nosso corpo físico, dispondo ao Espírito, né? Como nós temos falado nesses dias, dispor ao Espírito, a nossa mente, que é um território tão importante. Nós sabemos que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e cada parte do nosso ser foi criado para um propósito, e nós sabemos que a nossa mente foi criada com um propósito maravilhoso, o propósito de poder conter os pensamentos de Cristo, de poder então compartilhar os pensamentos do Senhor. Então, tão importante é nós nessa hora consagrarmos a nossa mente em oração ao Senhor, dispondo-a ao Espírito, amém? Dispondo também as nossas emoções ao Senhor, as nossas emoções que foram criadas também com o propósito de entendermos a vontade do Senhor, com o propósito de sentir o coração do Senhor, um propósito de sermos movidos por aquilo que está no coração de Deus. Então, tão importante é também nós dispormos das nossas emoções, nossa mente e aí nossas vontades, nossas emoções ao Senhor. E assim, consagrando a Ele também o nosso corpo físico, que é essa habitação de Deus na terra. Consagrando a Ele também tudo aquilo que há em nós, a mente, vontade, emoção e o nosso corpo físico, amém? Vamos orar comigo nessa hora. Senhor Jesus, Senhor, nós tributamos a Ti honra, glória, louvor e domínio. Tu és o Senhor e não há outro além de Ti. Senhor, e nessa tarde nós recebemos esta oportunidade de nos assentarmos à mesa do banquete contigo, com ações de graças. Obrigado, Senhor, por essa sala de comunhão, onde o Senhor nos alcança com salvação, onde esta salvação que nos alcança produz libertação, produz cura,
produz restauração, traz-nos resposta, alinha-nos ao teu coração e assim vai completando esta boa obra da salvação em nós. E nós, Senhor, diante de tal realidade, nós temos uma resposta para dar ao Senhor. E a nossa resposta é: eis-me aqui. Nós estamos diante daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor está trabalhando em nós. E estamos, ó Pai amado, reconhecendo o teu poder, o teu senhorio no seu trabalhar. E a nossa resposta ao Senhor é: eis-nos aqui, Senhor. Nós consagramos ao Senhor a nossa mente, nossas vontades, nossas emoções, o nosso corpo físico. Nós disponibilizamos ao teu Espírito tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que não somos e tudo aquilo que ainda não temos. Nós colocamos, Senhor, à tua disposição, porque sabemos que de ti vem a palavra de vida eterna, a fonte inesgotável de vida. É o Senhor que tem o poder de tocar aonde o homem, onde a ciência não pode tocar. É o Senhor que tem o poder de alcançar fundo o nosso interior, de nos ensinar profundamente ao ponto de nos constituir da verdade que é o Senhor, e assim nos salvando de todo o engano desta vida e de toda a fraqueza que há no nosso homem natural. Nós assim te louvamos, te bendizemos com a nossa resposta a ti: eis-me aqui, Senhor. Amém. Amém, amados? Amém. Você pode dizer isso ao Senhor? Essa pode ser a sua resposta esta tarde ao Senhor? Diga: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor compartilha algo do coração dele conosco, quando ele se revela a nós, quando ele propõe um lugar de comunhão, uma mesa para desfrutarmos, ele desfruta de nós e nós desfrutamos dele. Ele se revela a nós, se deixa ser achado e ele espera a nossa resposta. E a nossa resposta deve ser: eis-me aqui, Senhor. Porque sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é certo que tudo aquilo que vamos desfrutar do Senhor, é certo que tudo aquilo que vamos receber do Senhor, é certo que há de revelar em nós e através de nós e cumprir então assim a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, não tememos responder a ele com: eis-me aqui, Senhor. Amém? Amém? Você pode assim confiar? Você pode assim fazer, com essa resposta, fazer assim um compromisso com o Senhor essa tarde? Antes mesmo de agora nos aprofundarmos na palavra, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Porque isso é fé. Nós temos falado muito de fé, né? A fé é a convicção daquilo que não vemos, né? Daquilo que esperamos. E a certeza, né? Daquilo que a palavra nos diz. Então, antes mesmo, o fato de estarmos diante do Senhor, invocando o nome dele, nós, diante desta presença, nós já temos tudo o que precisamos. Então, é certo que podemos já responder a ele, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Amém? E nessa tarde, nós vamos continuar, o tema é porção de fé, amém? Porque nós estamos nesta sala para desfrutar do que diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é linda, é misteriosa, é poderosa. Quando nós tocamos nela, nós extraímos da vida que há nesta palavra, ficamos maravilhados, não é verdade? Mas é necessário fé. Porque às vezes nós lemos a palavra, desfrutamos dessas histórias de poder de homens e mulheres de Deus e ficamos tão maravilhados, mas o propósito de tais histórias terem ficado aqui registradas, histórias de homens e mulheres comuns, falhos, fracos como qualquer um de nós, o propósito dessas histórias de vida terem permanecido aqui, né, foi a fim de nos fortalecer, de nos alcançar, porque quando lemos, nós lemos história de pessoas comuns como qualquer um de nós, ainda que enxergamos eles como os heróis, ainda que ao ler a história de vida nós os vemos como heróis, porque de fato foram, houve todo um processo
não é? Houve todo um processo que assim os tornou vitorioso. E é sobre um pouco disso que nós vamos falar essa tarde. Sabe, irmãos e irmãs que conosco estão, a palavra é poderosa. Tudo que ela fala é poder, é poderoso, revela o Senhor, revela quem Ele é, revela aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele irá fazer. A palavra é poderosa, isso é certo. Só que ela se torna mais viva e mais poderosa quando eu e você podemos testificar deste poder, não só com a nossa boca, mas com a nossa vida. Ela se torna, então, ela ganha mais dimensão quando nós, homens e mulheres comuns, como qualquer um aqui da Bíblia, quando nós podemos caminhar com Deus, podemos vivenciar então o poder e o milagre desta palavra e assim testificarmos a respeito daquilo que a palavra diz, testificarmos dizendo, é verdade isso, eu vivi, é verdade esta palavra, ela é real na minha vida, amém? Sabe, aqui no livro de Daniel, você já está com a sua Bíblia? Então abra aí comigo, em Daniel, capítulo de número 9, no livro de Daniel, capítulo de número 9, eu marquei aqui uma divisão de versículos para desfrutarmos, mas para sermos mais precisos e pontuais quanto àquilo que o Senhor tem e quer falar conosco, eu convido você a fazer a leitura comigo de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Preste atenção o que aqui a palavra do Senhor, ela vai nos falar. Diz assim, a oração de Daniel pelo povo. No 1º ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, preste atenção, para o buscar em oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Prestem atenção, eu estou agora no versículo 9 de Daniel 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estavam escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés,
todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Versículo 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Versículo 15. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. E aí ele continua clamando para que o Senhor então se afaste deles então a fúria, o furor dos inimigos, dos povos e do próprio Senhor. Mas somente até aqui nós vamos ler, amém? Nós vemos que essa pequena leitura que fizemos, ela é muito real, não é? Ela se parece muito com os dias de hoje, ela não se parece? Ela se parece muito com aquilo que estamos vivendo nesse dia. Daniel, ele entra na brecha pelo povo, ele clama pelo povo e ele começa a relatar a situação do povo e o porquê o povo estava vivendo aquela situação. E ele é claro em dizer, Senhor, nós reconhecemos que é porque nós temos nos desviado, nós temos nos afastado. Ele fala, né, nós, ele se coloca ali quando ele clama pelo povo como parte daquilo, daquela história daquele povo. Por isso ele fala, nós temos pecado contra o Senhor, nós temos nos afastado de ti. Por isso cuidou o Senhor em trazer essa situação, a fim de causar o versículo 14 diz, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras, porque nós não obedecemos ao Senhor. E o Senhor cuidou, olha que palavra ele usa, o Senhor cuidou. Nas entrelinhas, ele estaria dizendo, o Senhor cuidou de nós. O Senhor mesmo soube como nos trazer de volta ao Senhor. Amados, e aqui eu quero fazer uma reflexão com todos nós, todos vocês. Não quero falar apenas da situação que o mundo está vivendo, mas eu quero falar de como nós estamos vivendo. Amém? Esse é o foco. Ele falou da situação do povo e agora eu trago aqui para nós esse pensamento. Eu quero que você reflita diante de tudo que está acontecendo, diante de toda a situação que você está vivendo. Como você está? Não estou dizendo, você está triste, deve estar. Essa situação ela é uma situação de perca, uma situação difícil. Lógico, ficamos tristes, não é? Talvez você esteja triste, talvez você esteja desanimado, talvez você já pensou em largar tudo, talvez você já se arrependeu até mesmo de permanecer fiel ao Senhor, talvez você já tenha se arrependido, talvez não do hoje, mas talvez passou pela sua cabeça você se arrepender por aquilo que você já se dedicou, por aquilo que você já fez ao Senhor. Talvez você esteja vivendo situações que têm desafiado a sua fé, que têm desafiado as suas emoções, que têm desafiado os seus pensamentos, a ponto de produzir então esse tipo de sentimento e pensamento, né, que te faz pensar que foi perdido o tempo que você fez aquilo, que você que você se dedicou tanto ao Senhor, que você se dedicou tanto em obedecer os mandamentos, que você tem se dedicado, né? Satanás, ele produz esses enganos na nossa mente, como se a nossa vida diante do Senhor, ela pudesse cair no esquecimento, como se o Senhor não fosse aquele que tem o olho que tudo vê, como se o Senhor fosse aquele que vira as costas, que nos dá as costas, como que o Senhor fosse aquele que lança fora todo o bem que você fez, né? E fica só te julgando pelo erro, porque assim age o homem, assim age o ser humano, não Deus. Assim age Satanás,
que a Bíblia nos diz que é o acusador das nossas almas, que nos acusa dia e noite. Mas pode ser que em meio a tantas circunstâncias de dificuldade, em meio a tantos desafios, talvez você não se enquadre nesse conjunto de pessoas que estão vendo as situações com grande dificuldade. Talvez você se enquadre no grupo de pessoas que esteja vendo as circunstâncias com um grande desafio, e talvez por ser grande o desafio tem causado algum pânico, algum medo, tem causado alguma angústia, tem causado algum tipo de sofrimento, sofrimentos até que se antecipam, né? Não aconteceu nada ainda, aquela resposta não chegou ainda, mas você às vezes lida como se já ela tivesse vindo como uma resposta negativa, porque fica sofrendo até mesmo antes do Senhor agir, até mesmo antes da resposta chegar, não é? Talvez você esteja fazendo parte desse grupo de pessoas e sentimentos, mas eu quero aqui com esta leitura dizer a você, primeiro, que o Senhor, Ele não deixa de cuidar dos seus, que o Senhor não abandona os seus. Esta é a palavra que nos diz. Ela nos diz que ainda que um pai e uma mãe abandone o seu filho, o Senhor jamais nos abandona. Primeiro, então, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos dá as costas, porque também nos diz a palavra do Senhor, que o Senhor não nos trata segundo as nossas falhas. Que o critério do amor do Senhor é quem Ele é. Amém? Que o critério do cuidado, da misericórdia, da graça, da insistência em continuar, sabe, confiando em nós, nos resgatando, o critério é aquilo que Ele mesmo é. Ele não usa o critério de um julgamento humano. Ele usa o critério de quem Ele é. E como nós lemos aqui, Ele é justo, Ele é fiel, mas também Ele é compassivo, Ele é benigno, Ele sabe ver todas as coisas, e Ele é aquele que trabalha a favor daqueles que o amam, ainda que esses venham a falhar, Ele continua trabalhando, porque as nossas falhas, elas não nos definem. E o Senhor não nos julga como o homem nos julga, porque Ele vê o nosso interior. Amém? Então, primeiro ponto, o Senhor, Ele trabalha a nosso favor. Ele cuida de nós. Então, baseado nesta verdade que nos diz a palavra do Senhor, é que eu lhe faço essa pergunta. Nesse tempo de dificuldade, de grandes desafios, qual tem sido a sua resposta ao Senhor? Como você tem permanecido? Qual tem sido o seu comportamento diante disso? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque o seu comportamento, mesmo em meio a crises, ele é que vai permanecer te sustentando, mesmo depois que os desafios e as crises passarem. É Ele que vai, dependendo do seu comportamento, se for um comportamento de fé, se você permanecer crendo, se você permanecer confiando na palavra, é certo que ao passar essa dificuldade, é certo que ao você ser capacitado para vencer esses desafios, é certo que você sairá mais fortalecido, mais fortalecida, que você há de ganhar uma palavra de instrução, de sabedoria, que te fará enxergar muito mais longe, que te capacitará para caminhar altaneiramente. Mas se nós, no momento dessa dificuldade, no momento de quando estamos sendo grandemente desafiados, se nós retrocedermos, é certo que se tornará mais difícil
nós vencermos essa situação. E quando vencermos, nós estaremos só o pó, eu posso dizer assim. Nós estaremos só as migalhas. Porque nós fomos nos entregando às mentiras do confronto. Nós fomos nos rendendo diante das mentiras de Satanás. Nós fomos considerando o inimigo que nos confronta, a situação que nos confronta, a situação que nos desafia maior que o Senhor. E chegamos ao fim só aos pedaços, só as migalhas. E aqui em Daniel ora e confessa que o Senhor é aquele que cuida. O Senhor é aquele que sim trouxe essa situação de juízo, a fim de resgatar os seus, a fim de salvar os seus, a fim de mantê-los, a fim de... Essa menção que eu fiz agora, a fim de mantê-los, eu me refiro a fim de mantê-los inteiros para o Senhor. A fim de que eles permanecessem sendo o povo conhecido, o povo do Deus vivo. Entende? O Senhor trabalhou a favor deles e eles permaneceram sendo conhecidos como um povo do Deus vivo. Ainda que os inimigos foram usados ali, né, de uma maneira, cada situação é um tratamento, né? Eu sempre digo que nós é que dizemos com quais ferramentas, né, de qual maneira o Senhor tem que nos tratar e nos alcançar, não é verdade? Aqueles de duro coração exigem uma maneira um pouco mais pesada para serem alcançados, né? Mas aqueles que logo têm o coração quebrantado, é óbvio que a maneira pelo qual eles são alcançados não se faz tanta exigência assim de força, porque eles logo se rendem. Então muitas vezes é nós que ditamos ao Senhor, que dizemos ao Senhor, Senhor, é assim que eu devo ser tratado, e o Senhor sabe bem o porquê, não é? O Senhor sabe como nos alcançar. Então, o Senhor trabalha a favor de preservar os seus, para que ao final de tudo, nós venhamos a permanecer com este testemunho, que nós venhamos a permanecer sendo aquilo que fomos chamados para ser, povo de Deus. Então, eu quero trazer aqui um compartilhar. Essa frase, ela é uma frase que não é minha, é uma frase que minha filha anotou do devocional, do devocional dela, do tempo dela com Deus. Ela escreveu: transforme os seus problemas em oportunidade. Transforme as situações em oportunidade para você continuar pertencendo ao Senhor, para você continuar confessando, para você continuar sendo um caminho de Deus, onde Ele possa se expressar, onde Ele possa se revelar poderoso na sua vida. Às vezes, irmãos, nós passamos situações e nós não queremos falar do lado onde a situação nos provou, onde a situação revelou a nossa própria fraqueza, não é? Nós queremos só dizer, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos Deus, e porque eu fui muito espiritual, então o Senhor veio, o Senhor respondeu, o Senhor fez. Amados, nunca foi assim, nunca foi por isso. Nós sempre precisamos de Jesus. Até mesmo hoje, para servirmos o Senhor, nós precisamos do Senhor. Até para orar, até para invocar o nome dEle, até para estar em comunhão com Ele, nós precisamos dEle. Que Ele seja a força, não é? Que Ele nos resgate, que Ele seja a luz naquele dia de trevas, naquele dia onde tudo se fecha e nós não conseguimos enxergar
e nós não conseguimos avançar por nós mesmos, nós precisamos dele. Que ele venha com a palavra, que ele desfaça essas trevas, que ele alcance o nosso coração, cure as nossas emoções, que ele abra os nossos olhos, que ele nos levante, que ele nos cure e que ele nos ensine como devemos andar. A palavra diz, Senhor, olha, Senhor, me ensina a orar, porque eu não sei nem orar como convém. Então, nós não sabemos orar como convém. Isso é a palavra que diz. Quanto mais nos conduzirmos em meio a situações difíceis, quanto mais nos conduzirmos em meio aos desafios. É tão importante nós transformarmos essa situação num ambiente de comunhão. E eu quero dizer, aproveite as situações para você descobrir o seu lugar de intimidade com Deus. Aproveite as situações para você descobrir essa sala de comunhão que o Senhor te chama. E qual sala é? Em que setor da sua vida o Senhor está te chamando para conhecê-lo mais? Porque quando confessamos, falamos ao Senhor sobre a situação que está nos desafiando, sobre até mesmo as nossas falhas, nossas fraquezas, nós estamos dando oportunidade. Primeiro, nós estamos desfrutando desse caminho que o Senhor nos deixou, chamado arrependimento. Desfrutamos do poder que há nessa oportunidade e colocamos a nossa vida a serviço do reino. Amados, o vaso é de barro mesmo, mas a excelência está naquilo que ele contém, que é a vida do Senhor. E os vasos, quantos vasos de barro querem trazer a glória para si? Quantos vasos de barro querem trazer tal condenação para si mesmos? Querem se igualar, e agindo assim, estão se igualando àqueles que o perseguem. Agindo assim, estão se igualando àqueles que se opõem contra a vida do Senhor na igreja, aqueles que se opõem contra ao chamado do Senhor a você. O vaso é de barro mesmo, mas a excelência está naquilo que ele contém. Quando vai até o Senhor, quando mesmo na situação que está sendo tratado, provado, reconhece a situação e não tenta fugir, não tenta dar um jeitinho, não tenta falar bonito, mas entende que essa situação pode estar apontando, pode estar sendo uma oportunidade para nós descobrirmos mais do Senhor. Você já tentou falar para o Senhor no meio de um desafio, no meio de uma dificuldade? Você já tentou falar para o Senhor, Senhor, eu não sei lidar com isso? Você já tentou? Você já tentou falar com o Senhor, Senhor, eu enfrentei tantos desafios, eu já enfrentei tantas coisas que o Senhor me capacitou, mas essa situação eu não estou conseguindo enfrentar, eu não estou conseguindo vencer. Você já tentou falar isso para o Senhor? Senhor, eu estou tentando lidar com elas, com aquela experiência. Eu estou tentando lidar com essa situação, com a experiência daquela situação que eu já vivi com o Senhor. Eu estou tentando lidar com essa situação, com aquele conhecimento que eu já tenho prévio da Tua Palavra, mas não está funcionando. E eu quero permanecer com esse testemunho que eu sou do Senhor. Eu quero preservar essa comunhão, eu quero preservar esse privilégio em ser do Senhor. Por isso, Senhor, eu me volto ao Senhor. Você já tentou falar isso? Porque muitas das vezes nós queremos nos preservar. Nós queremos preservar aquele título que nós gostamos. Nós queremos preservar aquela situação. E quando o Senhor está cuidando de nós, quebrando aquela situação, precisando arrancar aquela situação,
Ele está precisando agir assim, cuidando de nós, para que nós continuemos sendo preservados como seus filhos, para nos livrar de situações que virão, que só Ele sabe, para nos livrar de situações de incredulidade, para nos livrar das garras, dos pensamentos que Satanás coloca, como eu já compartilhei aqui, né? Aqueles pensamentos que dizem a nós, que querem colocar em nós um sentimento de arrependimento por ser fiel ao Senhor, de arrependimento por permanecer fazendo a vontade do Senhor, que quer colocar em nós essa dúvida, né? Se permanecermos, se nós vamos permanecer confiando, acreditando no Senhor ou não. Então veja bem, esteja alerta, saiba usar essa situação e todas as demais situações nesse lugar de comunhão. Saiba usar essa situação a seu favor, porque o Senhor está cuidando dos seus. Mas quem precisa olhar para a situação, quem precisa se voltar ao Senhor, ou seja, em arrependimento, ou seja, com força, com violência mesmo, se voltar ao Senhor com violência, porque muitas das vezes, para vencermos, nós vamos ter que ter esta violência com as nossas atitudes, no sentido de abandonarmos de vez as situações que estavam nos prendendo e estavam nos envolvendo ali como garras de malícia, como garras de justificativas, de desculpas. Muitas vezes, para nós rompermos e vencermos essa situação e conseguirmos ouvir o Senhor e conseguirmos permitir que o cuidado do Senhor trate, porque quando Ele trata, Ele salva, Ele nos preserva. Muitas das vezes nós temos que ser violentos conosco mesmo para abandonarmos de uma vez por todas aquele pensamento, aquela sugestão, até mesmo aquele grupo, aquela roda de sugestões, de conversa, até mesmo isso. É necessário nós sermos violentos conosco, com nós mesmos. E às vezes ir para um tempo a sós com Deus. Tem pessoas que não conseguem, né? Tem pessoas que não conseguem estar sozinhos. Tem pessoas que dizem ficar doentes se ficarem sozinhos. Amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus lhes dê visão e sabedoria para entendermos que quando for chegado esse tempo de silêncio, esse tempo de estar sozinho, que vocês entendam que é Deus querendo ter essa comunhão com vocês. Que vocês entendam que é tempo de estar a sós com o Senhor. Nós somos do Senhor. Como nós já falamos aqui, o Senhor é que cuida de nós. Ele cuida para nos preservar. E todo o cuidado dele de nos preservar para que de maneira nenhuma venhamos a sofrer algum tipo de dano. Mas é para nos preservar sendo seu. É para nos preservar sendo dele, povo dele. Amém? Você pode crer nisso? Nós desde o início desta sala de comunhão temos falado isso. Se você crê que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que tudo que Ele faz baseado na sua vontade, então você já pode responder positivamente ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Então não haverá deserto, não haverá desafios, não haverá confrontos, não haverá percas que poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, quando nós decidirmos nos voltar ao Senhor e para permanecer fiéis, aguardando nele, mesmo quando tudo diz que não. E então, pela sua postura de fé, pela sua postura de sinceridade ao Senhor,
de dizer ao Senhor realmente nessa oportunidade, de transformar esse deserto, meu Deus, na sua sala de encontro com o Senhor, de transformar essa situação de sequidão num manancial de águas vivas, pela sua busca, pela sua permanente busca e fidelidade, pela sua permanente confissão àquilo que Ele é, àquilo que a palavra dele diz, aquilo que você já tem experimentado dele, e você sabe que ele continua sendo o mesmo, que não existem situações, que não existem inimigos, que não existe, sabe, nada que faça com que ele se afaste de você, com que ele desista de cuidar de você, com que ele mude. Não há. A palavra diz que o Senhor permanece sendo o mesmo, que Ele é o mesmo, a palavra dele é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ele é assim, Ele é o mesmo, Ele é Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é benigno, Ele é compassivo, e Ele quer te tornar participante de tudo aquilo que Ele é. Ele quer te tornar participante das suas comunhões. Então não resista ao convite do Senhor. Não resista em ir até Ele. Se o mar não se abriu, não resista de ir até Ele, porque Ele mesmo, Ele produzirá então uma circunstância que te fará chegar até Ele. Ou o mar vai se abrir, ou você vai andar sobre as águas. Não resista ao convite do Senhor para que você o conheça. Às vezes esse convite está te chamando a um lugar de silêncio, como um lugar de deserto mesmo, aonde você só tem Ele, não existe outro para te guiar, não existe caminho já trilhado, traçado, não é? A areia, o vento vem e apaga então ali as marcas, né? Não resista às circunstâncias. Em todas as circunstâncias Ele permanece sendo o mesmo. Através de todas as circunstâncias Ele cuida de nós, Ele prepara situações para cuidar de nós e nos faz um convite aonde Ele quer se revelar ainda mais a nós, aonde Ele quer desfrutar da nossa companhia. Você já pensou? Se o Senhor está te chamando para um deserto, Ele está ali. Você já pensou que Ele está desejando a sua companhia naquele deserto? Você já pensou que se Ele te chama para andar sobre as águas, Ele está ali? E Ele precisa de você ali mesmo. Você já pensou nisso? Você já pensou que se Ele te chama diante de um grande desafio, que você está orando e dizendo: Senhor, me ensina, é um desafio grande demais para mim, é um desafio novo, eu não sei lidar, não tenho forças, não tenho visão, estou sem estratégias, os sentimentos são confusos dentro de mim, eu não sei lidar. Mas você já pensou em enxergar o Senhor, entender que Ele que cuida de você, Ele estará lá, e que você não precisa temer e avançar no nome do Senhor, crendo no Senhor, não olhando para trás, mas ir ao encontro do seu amado? Aleluia! Nós romantizamos o encontro, não é? Como nós estamos sendo preparadas como noivas, como nós estamos aqui sendo adornadas, preparadas, bordando as nossas vestimentas, e como nós estamos aqui sendo trabalhadas para nos encontrar com o Senhor nas bodas. Muitas das vezes nós ficamos assim, né? Estamos tão naquela expectativa, isso é bom, não é? Isso eu não estou dizendo que é ruim, estamos sendo preparadas para esse encontro mesmo. Mas, às vezes, nós achamos que nós queremos descartar o processo, nós já queremos chegar logo lá. Mas não, amados, estamos sendo preparadas, existe um processo. E nesse processo é Ele que cuida de nós.
É o Senhor que cuida da sua igreja, é o Senhor que cuida de nós desde o início, foi assim, permanece sendo assim, muito mais agora que Ele é o Espírito da vida, que escolheu então nos fazer do nosso Espírito a sua habitação, e escolheu estar tão perto de nós, escolheu se revelar, escolheu então se esvaziar, então assim, no sentido de se distribuir por inteiro em nós, para nos alcançar por inteiro, muito mais agora. Não podemos, e não podemos ficar paradas, não podemos deixar de crer e avançar. Então eu quero te dizer que essa situação aí de dor, ou uma situação de medo, de confronto, de vazio, solidão, seja o que for, eu quero te desafiar a ver o Senhor à sua frente. Eu quero te desafiar a entender que Ele estará com você nessa situação. Que você não precisa temer de avançar, porque Ele está contigo. E Ele fará essa situação, Ele tornará no seu lugar de encontro. Aleluia, aleluia, irmãs. Quantas situações. Eu não sei se vocês já repararam, mas a canção que eu escolhi para o início da nossa porção de fé é Oceanos. Não sei se você percebeu. Essa canção fala muito comigo. E essa canção fala muito de mim também. Fala muito da minha vida com o Senhor. Porque a letra dessa canção diz: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Aleluia! Quantas situações, quantos desertos, quanta solidão, quantos cercos, quando os inimigos me cercaram. E eu não tinha nada de mim mesma para vencê-los. Mas quando eu fechei os meus olhos e fiz daquela situação meu lugar de encontro com o Senhor. Amadas, quantas coisas maravilhosas eu vivi, tenho vivido e visto a mão do Senhor fazer. Ele está conosco. Ele cuida de nós. Nós não precisamos duvidar, não precisamos temer, mas nós precisamos e devemos enxergar nas situações, por mais difíceis que sejam, que o Senhor permanece conosco. E por Ele permanecer conosco, nós poderemos vê-lo e ver a sua mão, o seu socorro presente, trabalhando por nós. E ver o Senhor nos curando, nos restaurando, restaurando a nossa história, restaurando a nossa casa, restaurando a nossa família, por simplesmente confiar que Ele permanece sendo o mesmo, por simplesmente enxergar Ele na situação, mais do que enxergamos o inimigo, mais do que enxergamos o que está difícil, mais do que enxergamos as nossas limitações, enxergar o Senhor e saber que Ele está cuidando. E que lá, na própria situação, nós podemos ter um encontro tão real, tão genuíno, tão poderoso com Deus. E esse encontro, e aquilo que vamos desfrutar dele, é que vai preservar o nosso coração, que vai nos preservar. Quando os inimigos quiseram nos atingir, quando as situações quiseram nos destruir e acharam que iria nos tornar em pedacinhos, nós simplesmente fechamos os nossos olhos e invocamos o nome do Senhor e começamos ali mesmo a desfrutar do Senhor. Então, nós fomos preservadas, porque é Ele quem agiu, é Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem resgata, é Ele quem faz. Amém? Guarda isso no seu coração. É o Senhor quem faz. Então não tema
situações. Comece a ver o Senhor que está com você nessa situação. O Senhor te fará dançar no deserto. E a palavra diz que no deserto Ele coloca uma mesa para nos honrar na presença dos nossos adversários. É Ele quem faz, é Ele quem está conosco. Aprenda então a caminhar com Ele. Aprenda. Não recuse o convite do Senhor, mesmo que esteja sendo para você caminhar sobre as águas. Não recuse o convite do Senhor, mesmo quando você está sendo desafiada a crer, quando tudo diz que não. Permita-se desfrutar daquilo que Ele quer entregar a você e se revelar a você. Ele quer te fazer dançar no meio da situação. É Ele que nos toma pela mão. Ele quer se revelar a nós. Amém? Não consideremos as coisas, pessoas e situações maior que o nosso Deus. Vamos continuar preservando o testemunho de que somos do Senhor. E o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Vamos continuar preservando esse testemunho, porque é por Ele que vamos permanecer em pé. É por Ele que somos preservados, que a nossa mente, o nosso coração, a nossa história, a nossa família é preservada. Por permanecer na confissão e no desfrute de quem Ele é. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Amém? O Senhor não mudou. Há um convite que o Espírito Santo está fazendo a mim e a você. Nesses dias, nesse tempo, há um convite ao arrependimento, um convite a permanecer sendo fiel, a permanecer louvando, adorando, a permanecer desfrutando da sua palavra, a permanecer se dando a Ele. Ele quer desfrutar de nós também. Não é só nós que precisamos e queremos desfrutar dele. Ele almeja, Ele deseja desfrutar de nós, da nossa comunhão. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, que nos chama, que não desiste de nós. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Amém, amadas. Amém, irmãos. Como é bom estarmos aqui, nesse lugar de comunhão, onde o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade e somos alcançadas pela luz de quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui por Ele, pela sua força, pela sua graça, pela sua misericórdia. E estamos aqui, eu não sei aonde você está, não estou dizendo aqui. Eu estou me referindo à situação que nos encontramos. Glória a Deus por ela, porque é nela que nós vamos, que o Senhor há de se revelar, porque Ele permanece cuidando. Amém? Irmão, se eu continuar aqui, eu tenho certeza que essa comunhão vai longe, porque o que o Espírito Santo está ministrando ao meu espírito é vasto, é grande, é tão profundo, que se continuarmos aqui, nós vamos passear pela Bíblia e nós vamos, cavar e com certeza descobrir tantos mais tesouros que o Senhor tem. Mas agora fica a responsabilidade para você aí no seu lar permanecer adorando, permanecer se dispondo a sua mente para o Espírito Santo do Senhor, dispondo as suas emoções, dispondo o seu corpo físico ao Senhor. Fica aí agora a nossa responsabilidade de continuarmos alimentando o fogo da presença do Senhor. Esse fogo que nos purifica, mas esse fogo também que nos constitui de tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tem, de tudo aquilo que Ele faz e que Ele continuará realizando. Fica aí agora a nossa responsabilidade, em nome de Jesus, tá? E eu tenho a agradecer e louvar o nome do Senhor, porque, sabe, irmãos, nós que dispensamos a palavra, nós que temos esse encargo de dispensarmos a palavra, somos os primeiros a sermos alcançados.
Eu costumo dizer que somos os principais, os mais necessitados de sermos alcançados, por isso o Senhor nos separa para esse encargo, porque somos os que mais precisamos. E nós somos os primeiros que somos ministrados, que somos trabalhados, lapidados, que somos alcançados, porque nós só podemos dar o que temos, não é verdade? Então assim Ele trabalha em nós e o fogo desse trabalhar, Ele queima o nosso interior, nos comissionando a darmos de graça aquilo que temos recebido de graça. Por isso há em nós essa fome e esta sede, não só pelo Senhor, mas há em nós essa fome e essa sede de dispensarmos a vida do Senhor. Pelo menos em mim, há uma fome e uma sede de compartilhar aquilo que o Senhor tem trabalhado, revelado, dispensado a mim. Eu, por mim, eu estaria com vocês todos os dias, estaria com vocês para orarmos juntos, para ouvirmos o Senhor, desfrutarmos, estaríamos aqui, né? Que eu falo nessa live, porque de fato no Espírito nós estamos juntos, não é? No Espírito somos um, no Espírito estamos sim desfrutando diariamente, constantemente do Senhor, mas é tão bom quando podemos estar, ainda que por uma live, né? Mas é tão bom saber que você está aí, que nós estamos juntos nessa mesa, é tão bom. E chegará o tempo de voltarmos a nos reunir. Eu espero mesmo que você tenha se mantido no testemunho, se mantido na comunhão, para poder então festejar, se alegrar com aquilo que o Senhor também trará nesse retorno, nesse novo tempo que o Senhor trará, não é? Eu sei que o Senhor trará algo tão poderoso, tão novo. Eu penso que essa onda desse último avivamento já está acontecendo, mas que se confirmará quando pudermos retornarmos a estarmos em comunhão, assim pertinho, sabe? Eu penso que talvez coisas vão se confirmar, vão se revelar, porque este tempo, um tempo de grandes provações, não é como temos falado aqui, Ele está nos desafiando a permanecer no Senhor, como a palavra agora mesmo dispensada, está nos desafiando a não temer, mas a ir de encontro ao Senhor, mesmo se as situações forem das mais difíceis, mas sabendo que é lá que nós vamos fechar os nossos olhos, invocar o Senhor e vamos ter o maior dos desfrutes da nossa vida. Vamos ser poderosamente constituídos. Vamos então enxergarmos coisas profundas no Senhor. O Senhor há de revelar a nós as coisas profundas do seu coração. Amém? Graças ao Senhor por essa tarde. Eu louvo o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que fielmente estão comigo aqui toda sexta-feira. Eu digo que isso é muito bom, maravilhoso poder ter essa comunhão com cada um de vocês. É muito bom. Muito obrigado, irmãos. Primeiramente pela sua fidelidade ao Senhor e também pela sua amizade e fidelidade também com a nossa sala aqui de encontro, a nossa comunhão. Eu deixo um beijo aqui a todos os irmãos da Filadélfia Nova Olímpia, a todos os demais irmãos Filadélfia de todos os lugares. Eu deixo meu beijo aqui a todos os irmãos em Cristo Jesus, porque somos um só, amém? É uma só família, né? Todos os irmãos em Cristo Jesus que estiveram conosco aqui e também ainda vão acessar essa live. Eu louvo o nome do Senhor pela sua vida que se dispõe a um tempo para ouvir o Senhor, um tempo para ter comunhão com a palavra do Senhor, tá? Um beijo no seu coração, no coração de todos. Eu sempre falo aqui a respeito da minha família. Um beijo para minha família, minha mãe, meus irmãos, meu pai, que estão sempre acompanhando também, quando não podem estar aqui no ao vivo, eles sempre depois estão acompanhando e eu tenho sido muito grata ao Senhor pelos testemunhos que eu tenho ouvido também, que o Senhor tem feito na vida deles também. E eu quero também deixar aqui um beijo especial ao meu pai espiritual, meu pastor Amarildo,
Então um beijo também, pastor, no seu coração. Você que é esse homem de Deus, né? Que bom, glória a Deus por pessoas assim, que nos inspiram também pela sua vida, pelo seu testemunho. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Amarildo, da pastora Bel, dos irmãos, de todos os irmãos que se dispõem a caminhar conosco, não é? Então eu sou muito grata ao Senhor. Um beijo então a todos vocês. E nós aqui da Coffee Filadélfia, de Nova Olímpia, teremos outra live domingo. Amém? Coloca na sua agenda para você não se esquecer. Domingo nós voltaremos aqui para termos esse tempo de comunhão com cada um de vocês. Amém? Então até mais, em nome de Jesus.